Dando sequência à nossa aula sobre os depósitos minerais e a amostragem, o que eu vou disponibilizar um material para vocês, tá? Já tem uns slides que o professor Lincoln disponibilizou. Eu vou disponibilizar mais um outro material que nós vamos fazer o estudo aí por mais de um mês de todo esse material. Então vocês podem ir lendo aos poucos também. Eu não vou explicar slide por slide, ok? Farei alguns vídeos com orientações e apresentação geral do tema e vocês vão acompanhando os slides e nós vamos tirando dúvida no fórum de dúvidas, ok? Pessoal, então é o seguinte, a pesquisa mineral, o que nós temos de sequência para a pesquisa mineral, ok? Vamos todo mundo imaginar que nós vamos fazer uma pesquisa mineral aqui, nessa região do IFES, do campus Nova Venécia. Então, a primeira tarefa a ser feita é a nível macro. O que é isso? É nós buscarmos a folha, o mapa geológico em que essa região está inserida, ok? Então, você vai buscar a sua região, então pode ser, vou fazer aqui, né, para o nosso campus, mas isso vai servir se você estiver pesquisando no Pará, em Rondônia, no Mato Grosso, em Minas Gerais, qualquer outra região do Espírito Santo, o caminho, o processo é sempre o mesmo, tá ok? Então, a primeira coisa, buscar o mapa geológico da região, ok? Vocês já conhecem mapa geológico, então vocês vão saber, pelo mapa, as possibilidades de recursos que nós podemos encontrar numa dada região, certo? Assim é que, se petróleo é típico de rocha sedimentar, como todos já sabem. Então, se você estiver numa região de rochas magmáticas, metamórficas, né, está descartada a possibilidade de você ir procurar petróleo ali. Tá ok? Então, a primeira informação, né, ela é macro, ela é regional, ela nos é dada pelo mapa geológico, ok? Na sequência, então, nós vamos escolher uma dada região e definir os recursos minerais que nós vamos buscar. Bom, essa é uma possibilidade de trabalho. Deixa eu abrir aqui um parêntese importantíssimo. A maioria dos recursos minerais do Brasil, até hoje, foram descobertos, se não por acaso, mas a partir do campo. Ou seja, o que é isso? Assim como vocês viram o vídeo dos 50 anos de Carajás, em que foi quase uma fatalidade, né, já que foi uma pane no helicóptero que forçou um pouso forçado, e para pousar, fazer um pouso forçado, buscou-se o quê? Áreas de clareira, ou seja, sem vegetação, porque eles não iam pousar numa árvore ou em árvores, certo? E exatamente aquelas clareiras que o geólogo já vinha observando do helicóptero e depois pousou em uma, né, chamou atenção por estar no meio da floresta amazônica e ter aquelas grandes clareiras, ou seja, lugares aonde, por algum motivo, a vegetação não cresceu, ainda mais de porte grande, como são as árvores da floresta amazônica. Então, também muitos recursos minerais, muitas jazidas, são descobertas com as pessoas abrindo estrada, fazendo uma benfeitoria na sua propriedade, que gera escavações e com isso encontra uma pedra, né, inicialmente diferente, uma rocha que brilha, ou uma rocha muito escura, né, ou uma rocha de uma densidade, de características físicas totalmente diferentes do restante das rochas e do solo da região.
Então, historicamente, isso tem chamado a atenção das pessoas e faz com que elas busquem saber o que é aquilo, e aí vai toda uma equipe técnica e descobre, então, que aquilo é um recurso mineral, e aí começa a fazer todas as etapas que nós vamos estudar, e delimitar aquele corpo, e descobrir que aquele corpo tem um tamanho suficiente que ele é economicamente viável, ok? Mas nós vamos estudar, digamos, a pesquisa mineral convencional, aquela didática, acadêmica, né? Que nós vamos começar do ideal que é do mapa geológico. Até porque, atualmente, né, com as áreas cada vez mais conhecidas, com as expansões urbanas, atualmente as áreas descobertas já têm aumentado as áreas que estão sendo exploradas a partir da pesquisa mineral convencional. Meio que essas que tinham para ser descobertas meio que por acaso, meio que já foram quase todas descobertas, né? Agora, as jazidas ainda ocultas, digamos assim, né? As mineralizações ainda não descobertas, estão sim em áreas mais afastadas, mais inóspitas, então requerendo o uso mais da ciência, do conhecimento técnico-científico, do que dessa sorte, né, dessa casualidade, tá ok? Então, voltando para nosso passo a passo, a pesquisa regional, né, ela vai envolver o estudo do mapa geológico da região, ok? A delimitação de áreas prováveis, né? A definição do recurso mineral principal e possíveis subprodutos, né? Lembrando desses conceitos, o que são subprodutos, ok? Por exemplo, minério de ferro, né? Para algumas formações de minério de ferro, lá da geologia que vocês estudaram, né? Como o minério de ferro, como os minerais pesados vão ser formados, certo? Então, é como colocarmos material em suspensão num copo com água, né? Tivermos pedrinhas maiores e depois areia e argila. O que nós sabemos? As mais densas, né? No caso, também por tamanho, mas também pode ser só por densidade, né? Nós podemos ter duas esferas de tamanho idêntico, mas uma é de um material com maior densidade, então ela vai precipitar primeiro. A de menor densidade, mesmo sendo de mesmo tamanho, vai ficar por cima, que vai se precipitar depois. Não é isso? O resfriamento magmático, a formação das rochas inicialmente, também se dão da mesma forma. Os minerais mais densos tendem a precipitar primeiro e os menos densos vão ficando por cima, vão precipitando depois. Então, lógico que depois nós temos processos, né, metamórficos, etc., né, que vão reconceituar isso, mas o que acontece? Essa formação inicial ela é importante porque se você encontrou uma jazida de minério de ferro, por exemplo, quais são outros minerais de mesma densidade ou de densidade parecida, um pouco maior, um pouco menor, que podem estar associados, né? Então, vou citar alguns dos mais comuns. O chumbo, tá ok? O zinco e o ouro, tá? Então, é muito comum, por exemplo, acontece na mina de Brucutu, em Barão de Cocais, em Minas Gerais, o ouro como subproduto do minério de ferro, ok? E olha, um subproduto, ter o ouro como subproduto, não é qualquer coisa. Você não vai jogar fora, né? Então, o que vai ser feito? Veja bem, o carro-chefe de Brucutu é o minério de ferro, que ela vai produzir milhões de toneladas mês, ano, exportar e etc. Mas encontra-se um ouro ali no meio do caminho, você não vai dispensar jogar fora esse material como estéreo, colocar em barragem de rejeito, certo? Então você vai fazer uma usina de beneficiamento específica para ele e proporcional à quantidade desse subproduto.
né? Então, com certeza, quando, lá em Brucutu, a usina de beneficiamento do minério de ferro, ela é muito maior do que a usina de beneficiamento do ouro, mas se beneficia o ouro e se recupera esse ouro, ok? Obviamente. E esse subproduto, por vezes, né, ele pode chegar a financiar, por exemplo, quase todos os custos com o pessoal, com algumas manutenções de uma mina, né? Então ele não pode ser desconsiderado. Para que vocês entendam, eu gosto de dar o exemplo do subproduto seguinte, uma padaria, né? Vamos dizer que o carro-chefe de toda padaria são os pães, né? Há vários outros produtos que ela vende como adicional, mas a princípio, quando se fala em padaria, se pensa em pão, certo? Mas aquele pão que não vende hoje, o tal do pão dormido, a padaria vai jogar fora? Não. Muitas vezes ela faz o quê? Ela trabalha esse material, esse produto, e o transforma em outros produtos, né? E que por vezes até dá lucro tão grande ou igual ou maior do que o produto principal, que é o pão. Por exemplo, padarias que transformam aquele pão dormido em torradas, em farinha de rosca, farinha de pão, que se vocês forem olhar o preço do quilo, como aquela farinha, aquele pão teve que ser torrado e partido, muitas vezes passou ali uma manteiguinha, um orégano. Muitas vezes você vai olhar, o preço do quilo do pão é um, o preço daquela torrada é igual ou às vezes é superior ao do pão por quilo, ok? Mesma coisa a farinha de pão, porque ela teve que ser também torrado e depois ralado. Então, por vezes também o preço por quilo dela é maior do que o preço do pão, ok? Então, ou seja, é, você pode não vender tanta farinha de pão e tantas torradinhas já prontas como você vende de pão fresco, certo? Mas se vocês pensarem na relação custo-benefício, né, o outro subproduto tem preço por quilo maior do que o produto principal, tá ok? Então, por exemplo, o caso que eu citei do minério de ferro como produto principal e o ouro como um subproduto, né? O ouro tem um preço muito mais alto, inclusive em gramas, né? Enquanto o minério de ferro é vendido em toneladas. Então, o estudo e a análise também dos possíveis subprodutos são importantes, até porque tudo isso vai ter que constar no seu requerimento de pesquisa, tá? Que nós vamos ver na sequência da disciplina. E óbvio que nem todos os subprodutos você tem que prever a priori, mas os principais sim, né? Obviamente, depois com a pesquisa você pode identificar, encontrar subprodutos não previstos na pesquisa inicial, que no relatório de pesquisa você vai informar a ANM, a Agência Nacional de Mineração, que você encontrou aqueles subprodutos e por que é importante você notificar e dizer da existência deles? Porque só assim você vai poder futuramente, se a lavra for viável, extraí-los economicamente, tá ok? Você já tem que avisar que ele existe e aí depois lá na frente você vai dizer se esse subproduto ou os subprodutos, né, tem quantidade o suficiente, inclusive, para também serem viáveis, tá? Por exemplo, as minas de minério de ferro da Vale, né, por vezes geram vários outros subprodutos, ok? Não só metálicos. Eu estou fazendo pequenas aulas para não ficar pesado, tanto na plataforma como no YouTube. E também nas mídias onde vocês abrirem, celular, notebook, ok? Então nós vamos seguindo com pequenas aulas.